Boa noite a todos. É com prazer imenso que eu volto à casa de vocês e que essa paz do nosso querido Mestre Jesus esteja a envolver a todos nós aqui presentes, encarnado e desencarnado. Estamos no mês iniciando o mês de dezembro, o mês de aniversário do nosso querido Mestre Jesus, que a gente sempre troca ele por Papai Noel, né? Então é o mês de aniversário do Mestre Jesus para a gente abrir a porta para ele entrar em nosso lar. Eu, antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta, era só para levantar o braço, é uma enquete, saber quem aqui nessa casa, nesse momento, faz o Evangelho no lar, no mesmo dia e no mesmo horário, há mais de um ano. Mais de um ano. E quem faz o Evangelho no mesmo dia e no mesmo horário há menos de um ano? Então, vamos aprender junto hoje, que tem mais gente que não faz do que faz, para o pessoal que não olhou saber, né? Interessante, eu fiz isso na minha casa mesmo, que eu dei essa palestra segunda-feira, e também foi a mesma coisa, né? Tem mais gente que não faz do que quem faz, mesmo menos de um ano, né? Então, vamos começar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos abrir então a porta para Jesus, começando nesse mês de dezembro e continuando para sempre. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é uma reunião fraterna das pessoas que moram na mesma casa, no mesmo lar, né? E eles vão estudar, ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus sobre o amparo, o cuidado de Jesus e os espíritos superiores, para transformar nosso lar, essa é a parte mais importante, para transformar nosso lar em um ambiente de amor, de paz e tranquilidade. Puxa vida, quem não quer isso? Não é? Isso a vida toda, quem não quer ter um ambiente de amor, de paz e tranquilidade? Então isso é o Evangelho no lar, simples. Ao contrário do que a gente imagina, eu mesmo imaginava isso antes de preparar essa exposição, o Evangelho no lar não é uma coisa instituída pelo Espiritismo, e eu pensei que fosse. Não é. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, ele fala que o primeiro culto cristão no lar foi na casa de Pedro. Então, nesse livro Jesus no Lar, tem um capítulo que chama O Evangelho na Casa de Pedro. E foi aí que começou o Evangelho no Lar, orientado e ensinado pelo próprio Jesus. E quem conta é o espírito Neio Lúcio. E ele conta assim, ele conta dizendo que foi uma noite de um luar prateado, muito bonito, um céu cheio de estrelas, né? Ele conta tudo isso. E Jesus, então, foi até a casa de Pedro, né? Chegou lá, tinham várias pessoas, familiares, amigos, outros apóstolos, então tinham várias pessoas lá. Jesus chegou e ficou conversando, eles todos estavam conversando, sentado e conversando. Jesus então ficou também conversando. Depois de um determinado tempo, ele começou a observar que as conversas que estavam acontecendo eram conversas inúteis, um pouco fúteis. Imagine, Jesus no meio de um papo fútil e inútil. E Jesus, então, que não perdia tempo para fazer um ensinamento para todos e deixar esse ensinamento para nós. Deixa eu puxar aqui minha aguinha. Desculpem.
Então Jesus quis aproveitar aquele momento que eles estavam conversando, muitas pessoas, e ao invés de estar conversando coisas edificantes, estavam conversando coisas inúteis para o dia a dia. Ele então aproveita aquele momento e começa a questionar Pedro, para que todos ouvissem e dali ele tirar uma lição, dá uma lição para nós. Ele então, cada pergunta dessa, a resposta vai ser muito importante a gente, não vou dizer decorar, não vou fazer provinha antes de terminar, para que a gente faça associação com a continuidade do ensinamento de Jesus. Então, Jesus pergunta a Pedro, Simão Pedro: Pedro, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Pedro era um pescador, por isso que ele pergunta a Pedro: o que faz o pescador quando ele pega o fruto do dia a dia, que são os peixes, e leva para o mercado, né? O que faz o pescador? Pedro então, sem entender muito a pergunta de Jesus, responde: mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Vamos pensar e não esquecer dessa palavra. Escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduo de pesca. Então, se ele vai vender o peixe e levar para o mercado, as pessoas que vão comprar vão querer os melhores peixes. Ninguém vai querer, como a gente dizia, não sei se aqui tem esse termo, no Rio a gente diz a xepa, né? Pegar a parte ruinzinha do peixe que está sobrando já, né? A xepa. Então ele diz: escolhemos os melhores peixes. Aí Jesus continuou perguntando a Pedro: Pedro, e o oleiro? Aquele que modela o barro, que faz o jarro, né? E o oleiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? O que faz o oleiro para dar forma ao barro? E Pedro responde: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, se ele quer um jarro, ele dá a forma que ele quer ao jarro. Se ele quer uma ânfora, ele dá a forma de uma ânfora. Se ele quer uma estátua, ele dá a forma de uma estátua. Então, ele vai imprimindo, modelando de acordo com o que ele quer fazer. Então, ele modela o barro. Jesus ainda fez uma última pergunta a Pedro: Pedro, como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro responde: lavrará a madeira, trabalhará com a madeira, usará as ferramentas, serrote, martelo e formão. De outro modo, não conseguirá aperfeiçoar a peça bruta. Então, ele vai trabalhar com as ferramentas do carpinteiro para dar a forma final, para tirar a forma bruta que a madeira está e dar alguma formação para ela, algum contorno, alguma coisa que saia dali sem ser a matéria bruta. Então, ele responde isso. E aí Jesus aproveita para dar o ensinamento dele a todos que estão assistindo. Ele diz: assim também é o nosso lar, o lar diante do mundo. O lar é a escola, é a primeira escola. Então, o melhor produto que nós podemos dar para a sociedade, que é o mercado, são os nossos filhos bem formados. É o peixe, os peixes melhores, né? Então, ele quis usar, ele fez essa analogia. Então, o que faz, no princípio, a casa? Nós queremos dar para a sociedade os nossos filhos, o melhor caráter do filho que a gente possa entregar à sociedade. E depois ele diz: nós precisamos modelar os nossos filhos enquanto eles são crianças, que estão ainda maleáveis para as mudanças, para aprendizado, para esquecer as coisas do passado, de outras encarnações, né? As desvirtudes, para desenvolver sentimentos nobres. E é no momento que ele está na infância, até mais ou menos 7 ou 8 anos, que ele está maleável a esse aprendizado. Então é como se fosse o barro. A gente vai modelar
os nossos filhos, vamos modelar os nossos filhos. E por último, vem a parte do carpinteiro. Depois que ele passa essa fase, a gente vai forjar o caráter do filho. E aí nós entregamos à sociedade. Então veja que ensinamento maravilhoso que ele fez, mostrando a importância da família, o papel da família nesses nossos, que nós temos esse papel de entregar os nossos filhos prontos para a sociedade. E quem tem esse papel somos nós, pais, dentro do lar. Né? Ele fez essa analogia belíssima. Aí Jesus continua conversando com eles e diz: Pedro, tanta gente procura assistência da gente, vamos então acender uma nova claridade, né? Uma nova claridade para que a conversação das pessoas que se reúnem no ambiente tenha somente pensamento edificante. Aí deu uma lição neles, né? Que estava conversando futilidades. Então, quando a gente estiver conversando, sentado, aproveitando para conversar coisas edificantes. Então, isso foi o que ele disse. E aí, ele diz: o Pai que nos dá o trigo através do solo, que é o alimento material, envia-nos a luz através do céu, que é o alimento espiritual. Começou então, ali naquele momento, o primeiro culto cristão no lar. Ele distribuiu os escritos da sabedoria, que eram pergaminhos escritos do próprio punho pelas pessoas, e aquilo passava de um para outro, para todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer a vida espiritual, o porquê estávamos aqui, e estudar esses escritos no lar, dentro do nosso lar. Então, naquele momento, aconteceu o primeiro culto cristão no lar. Então, não foi ideia do Espiritismo, foi de Jesus. Ele mesmo criou esse momento para a família, que ele sempre valorizou bastante a família. Depois de quase um século, Saulo de Tarso, depois que a noiva dele, Abigail, desencarnou, ele ficou muito contrariado, com raiva de Ananias, porque Ananias era quem tinha levado ela para o cristianismo, né, para o lado da doutrina de Jesus, e ele então estava indo na estrada de Damasco para Ananias, para ver com ele e matá-lo. Ele estava com raiva de Ananias. E nesse momento, não vou contar a passagem de Saulo, mas mais ou menos para a gente lembrar, Saulo então, o cavalo dele, assustado com a luminosidade, caiu, ele se assustou e Saulo caiu do cavalo, e nesse momento ele viu uma luz, ficou cego, né? Todo mundo mais ou menos sabe, ficou cego, teve aquele colóquio com Jesus, e ele então, a partir desse momento, ele se transformou, resolveu ir continuar o caminho dele a pé até Damasco, e lá ele se hospedou numa hospedaria. Jesus então apareceu para Ananias e pediu a Ananias que fosse até a hospedaria curar Saulo. E Ananias disse: mestre, eu não vou até lá curar esse homem. Esse homem era um perseguidor de nós todos, seguidores da sua doutrina. E ele disse: vá, Ananias, porque esse Senhor, ele é o vaso escolhido por mim para levar adiante a minha doutrina, os meus ensinamentos. E ele então vai atrás de Saulo, e lá na hospedaria ele cura Saulo volta a enxergar, e ele então começa a conversar. Ananias mostra para ele os ensinamentos de Jesus, ele começa a ficar envolvido por aquilo, e junto com Ananias, eles começam a ir de casa em casa para levar esses ensinos de sabedoria nas casas. E acontece então o primeiro grupo de visitadores
a realizar o culto cristão no lar. Como ainda hoje tem na doutrina espírita, não sei se aqui na casa tem, mas geralmente as casas têm um grupo que, quando alguém que frequenta a casa está precisando saber como é que faz o evangelho, quer fazer, esse grupo vai até a casa e faz o evangelho lá, orienta para dar início a alguma coisa, né? Então esse era o primeiro grupo de visitadores para espalhar o evangelho nos lares daquela época, certo? Isso aconteceu durante alguns séculos, né? algum tempo, né? E com o passar do tempo, Paulo disse para Lucas, que começou a trabalhar com ele também. Ele disse: o evangelho será levado a todos os lares, todas as famílias do mundo. O evangelho vai ser levado a essas famílias. Eles vão transformar os seus lares em verdadeiros templos de Cristo. Então ele disse isso, e foi o que ele começou a fazer. Ele fez diversas viagens, fez uma viagem imensa, rodando quase todo aquele território, e ia de casa em casa, pregando o evangelho, ensinando que fizesse o evangelho no lar, tentando passar que as casas se tornassem um templo de Cristo. Mas com o passar dos anos e dos séculos, o que acontece? Os escritos sagrados, eles então passam a ser deixados com os catedráticos religiosos. Para que entregar aquele monte de pergaminho para todo mundo ler? Quando os sacerdotes tomaram conhecimento e lê o pergaminho, mostra a realidade lá, espiritual, né? E eles então começaram a dizer que eles iam ficar com os pergaminhos, com os escritos sagrados, e eles iam perdoar ou não cada um que quisesse. Então a gente deixou de tomar conhecimento da vida espiritual, do lado espiritual dos espíritos. Então passou convencionou-se que nós compraríamos a prece do sacerdote, eles iriam orar por nós e assim nós teríamos a salvação. Ainda hoje tem alguma coisa sobre isso, né? Então, comprar prece para termos a salvação. Com os escritos sagrados, nós sabíamos que éramos nós que tínhamos que fazer alguma coisa conosco mesmo, de mudança, de ser uma criatura de bem para ter a salvação. Né? Sem os escritos, não ficamos mais sabendo disso. Então, isso durou séculos e séculos. E Emmanuel sempre nos lembra isso. O trânsito para Deus é obra individual. Não vem ninguém fazer oração para você melhorar. Não, sou eu que quero melhorar. Né? Eu vou melhorar. Então, o trânsito para Deus é obra individual. Nós é que temos que ir à busca. Alguns espíritas acham que o evangelho no lar não é tão importante assim, porque ele não está no Pentateuco, nas obras básicas. Ele não está lá, nem nas obras básicas, nem na revista espírita. Não se fala, Allan Kardec, em momento algum, e a espiritualidade falam de evangelho no lar. E aí tem algumas pessoas que acham que não é tão importante assim. Só que, algumas décadas depois, ou quase um século depois, aparecem as obras de André Luiz e de Emmanuel, que é o desdobramento do Pentateuco. O desdobramento é o que mostra, vamos dizer assim, escancara o lado espiritual. Então fala de tudo lá de cima, o que vê, o que não vê, o que o Espírito fala, que eu sou assim, que eu não sou. Então ele abre, desvenda esse mistério lá em cima, que é o mundo espiritual, que foi escondido de nós quando passaram os pergaminhos para os sacerdotes. E então, a partir da década de 40 e 60, que foram quando surgiram esses livros, foi que esses livros falam vários capítulos, várias cenas de culto do evangelho no lar.
E daí a gente começou, nós espíritas, a orientar o culto do Evangelho no lar, sabendo do benefício que o Evangelho no lar, quem faz o culto do Evangelho no lar, traz não só para as pessoas que habitam a casa, como para a casa, para o ambiente, para todos que convivem e vão lá. Então, a partir da década de 40 e 60, no século passado, né, é que começou a se falar de Evangelho no lar dentro do Espiritismo. Então, daí em diante se propagou bastante o Evangelho no lar dentro do Espiritismo, mostrando da importância, quando alguém está passando alguma dificuldade, de estar realizando esse culto em seu lar, o Evangelho em sua casa. O Evangelho no lar, diz Bezerra de Menezes, ele é a receita de amparo à família. Vai amparar a família. A gente procura tanta coisa, né, para amparar, ou para a gente mesmo, livro, remédio, tudo isso, e o Evangelho no lar é a receita de amparo à família, que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos. Jesus deixou para nós, naquela passagem belíssima, há mais de 2 anos. Por que fazer o Evangelho no lar? Nada somos sem Deus. Nada somos. Já passamos quase um século botando de lado a religiosidade. Não vamos mais para a igreja, para espiritismo, para nada. Não orientamos nossos filhos. Não, eu era obrigada a ir para a igreja, para a missa ou para o culto todo domingo. Não aguento, vou deixar meus filhos fazerem o que quiserem. Quando eles quiserem ir para algum canto, eles que vão. Nada. Então nos afastamos de Deus já há quase um século que isso vem acontecendo, né? E já é hora de voltarmos. Não deu certo. As famílias estão desestruturadas, os filhos estão perdidos, as drogas estão crescendo, e tudo isso a gente está vendo aí no mundo todo como está o mundo sem Deus. Então está na hora de voltarmos para Ele. A nossa família, ele tem dentro da nossa família sempre afetos e desafetos. E a maneira desses desafetos se tornarem amigos e perdoar um ao outro é dentro da família. É para dar o laço do amor e do perdão dentro da família. Então o Evangelho no lar, ele facilita essa convivência com os desafetos dentro de uma mesma família. Por isso que devemos fazer o Evangelho no lar. Finalidades do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece tudo para a gente. A gente às vezes lê as passagens de Jesus e não entende. A gente ainda está naquela época lá de Moisés, que entende ao pé da letra. Fez mal, corta o braço, arranca o olho, né? Então a gente não está mais lá. A gente tem que entender que toda a passagem de Jesus está falando do lado espiritual, porque a nossa vida é lá. Aqui é só uma escola, é um aprendizado, uma melhora, uma evolução, não é? Então, o Evangelho, quando a gente faz o Evangelho do lar, uma das finalidades é entender, estudar e entender o Evangelho de Jesus, o lado espiritual, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, depois de cada passagem, ele dá a explicação à luz dos espíritos superiores, quando foi feito o Evangelho com Allan Kardec. Então, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, tão esclarecedora. Outra finalidade é essa, finalidade belíssima, é hora do culto do Evangelho no lar, hora da gente se reunir. Hoje, com essa parafernália toda de tecnologia, né? Está todo mundo se comunicando. Beleza, eu sempre me comunico com não sei quem, lá não sei aonde, com o outro que mora no Rio de Janeiro, estou me comunicando, é Skype, é não sei o que, papapá. Mas dentro de casa, está cada um no seu quarto, tudo com seu WhatsApp, com seu tablet, vendo tudo, que agora a gente já vê televisão de computador e não sei o que, está tudo moderno demais, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se afastando. Então, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, é hora da reunião evangélica.
Vamos nos reunir todos em casa, para despertar esse sentimento de fraternidade. Somos da mesma família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o funcionário, o vizinho, se quiser participar, né? Então essa hora do culto une a família, faz a gente falar, né? Conversar, porque ultimamente a gente só faz escrever, né? Eu que lutei tanto para não ter essas coisas, né? Mas já tenho e já passei a fase de ficar dentro do WhatsApp, já estou melhorzinha, né? Então é hora do culto evangélico, do culto no lar. Então é hora de reunir a família. Então essa é outra finalidade, já que a gente tem tanta dificuldade de se encontrar. É hora de conhecer os outros evangelhos, conhecer mais os evangelhos de cada evangelista. Então, quando a gente estuda o evangelho no lar, a gente vai compreendendo e conhecendo os evangelistas. Essa é a parte que eu mais gosto. O evangelho no lar é para higienizar o lar através de pensamentos e sentimentos elevados. Higienizar. Imagine, a gente que às vezes tem tanto cuidado com a casa, está toda hora limpando, mas higienizar o ambiente, né, com sentimentos e pensamentos elevados. Então a gente forma um padrão vibratório que vai permitir a entrada de espíritos superiores, espíritos protetores, dos nossos espíritos protetores em nosso lar. Então nós vamos atraí-los com nossos pensamentos e nossos sentimentos elevados, né? Então vamos higienizar o nosso lar. Facilita a compreensão das nossas dificuldades, tanto dentro do lar como fora do lar, no trabalho, na vizinhança, com o namorado, com os pais do namorado, da namorada. Então, dando amparo para a gente enfrentar essas dificuldades materiais e espirituais. Então, pode ser dificuldade material e espiritual. Então, o evangelho no lar nos facilita compreender por que estamos passando por essas dificuldades e aparecem em nossa vida esses obstáculos. Elevar o padrão vibratório na nossa casa, no nosso lar, faz com que a nossa ajuda para o plano espiritual seja mais eficiente. Aí a gente diz, nossa ajuda para o plano espiritual? Não é o contrário, não. Não é o plano espiritual que nos ajuda, não. É também, né? Que ele vem por causa do nosso pensamento. Mas quando a gente mantém esse padrão vibratório em nosso lar, nós ajudamos o plano espiritual. Por que ajudamos? Porque os nossos mentores espirituais, na hora do evangelho, eles levam irmãozinhos nossos que estão precisando ouvir o evangelho, aprender sobre os ensinamentos do evangelho. E nesse momento somos nós estamos fazendo a caridade, ajudando esses irmãos. Então facilita a presença desses irmãos para o entendimento melhor do evangelho. Então essas são as finalidades do nosso evangelho no lar. Agora vamos ver como fazer o evangelho no lar. Preste bem atenção. Essa parte é a parte mais importante. Marcar dia e horário na semana. O dia que escolher, claro que a gente escolhe qual é o dia que a maioria está na casa, né? Quando quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas, escolhi. Vai ser toda quarta-feira, 20 horas, que está todo mundo reunido. Um chega do trabalho, o outro não precisa sair e assim vai. Então, marcar o dia e horário na semana. Por quê? Esse dia e horário pré-estabelecido, porque é a maneira que a gente atrai para o nosso lar os espíritos superiores, que vão nos amparar, nos estimular e nos proteger de todos que a gente não vê, né? Então a gente faz sempre isso, porque aí ele já sabe, os espíritos superiores marcam lá na agenda dele, na casa de fulano, 14, dia 20, quarta-feira, às 20 horas, tem evangelho lá, vou mandar uma equipe para lá. Então, é sempre. Se você faz numa quarta, depois no outra semana faz na sexta, no outro faz na segunda, não vai dar certo. Vai aparecer espírito que não era para aparecer, né? Então, a gente faz isso no mesmo horário, na mesma data. Claro que se depois de um semestre os componentes da casa mudam o horário de trabalho, a gente pode mudar também. Aí muda.
No caso assim, mas toda semana está mudando? Não. Então, os espíritos superiores, quando chegam à nossa casa, eles afastam aqueles de índole inferior, aqueles irmãozinhos que ainda estão precisando evoluir, né? Tornando, então, quando esse ambiente começa, tornando o nosso lar um posto de luz avançado, uma luz que se vê ao longe. Quem vê são os espíritos, né? Ou então alguém que tem mediunidade. Um palestrante, uma vez, há muito tempo atrás, que eu nem fazia exposição nenhuma, eu assistia muita palestra, tinha um palestrante, que eu sei até quem é, mas não vou dizer o nome, não era o Porongaba. Né? Uma vez ele contou uma história e isso ficou bem marcado na minha cabeça. Naquela época eu nem sabia bem o que era, né? Mas quando a gente vai estudando, principalmente isso, que é um ponto de luz, eu me lembrei desse palestrante. Ele disse que um tempo atrás, muito tempo atrás, ele estava no Rio de Janeiro na época da passagem de ano. E lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, é uma festança, né? Então ele estava lá com a esposa dele naquela festa, na praia de Copacabana. Quando foi chegando perto de meia-noite, eles viraram um para o outro assim: vamos fazer o nosso evangelho? Aí disse: vamos. Ali não dava para fazer o evangelho, né? Então eles voltaram para a casa dos amigos que eles estavam hospedados, e lá na casa, para não ser interrompido por nada, que a televisão estava ligada e tudo, eles foram para o banheiro e ficaram lá no banheiro e fizeram o evangelho no lar. Aliás, esse era no evangelho no banheiro, né? Então fizeram o evangelho e de repente ele tem uma certa mediunidade, ele sentiu a presença de um irmão dentro do banheiro. Aí ele perguntou: como você está aqui? Ele pedindo ajuda e tudo. Aí ele disse: como você está aqui? Aí ele disse: como é que você nos encontrou aqui dentro? Aí ele disse: porque eu vi uma luz e vim seguindo essa luz. Né? Então eu naquela época nem pensava nisso, e agora eu estou trazendo isso. A casa da gente fica iluminada assim, um foco de luz para atrair os espíritos que estão precisando de nossa ajuda, né? Então, marcar sempre no dia e no horário da semana correto. Antes de começar o evangelho, desligar todas essas parafernálias que a gente tem. WhatsApp, telefone celular, 3, 4, né? Que a gente agora não tem não, tem 3, 4. Telefone celular, telefone de casa, tirar. Se por acaso o telefone toca antes da gente começar, a gente atende educadamente e diz que vai começar o evangelho e que quando terminar retorna a ligação, né? Mas não vai ficar, não, é um instantinho só, eu vou conversar. Nunca é um instantinho. Conversa de telefone não é um instantinho, né? Então depois retorna a ligação. Então desligar telefones e celulares. A porta de casa, a mesma coisa, porque os espíritos que ainda não evoluíram, que está vendo que a gente quer fazer o evangelho no lar, ele começa a botar dificuldade, começa a tocar a campainha, fazer alguém ir na sua casa na hora que não é para ir, faz alguém, liga o telefone, vai lá falar com fulana. Então começa a perturbar o ambiente para a gente não fazer o evangelho no lar. E a pessoa que gosta de bater um papo e tudo, tocou a campainha, vou atender, e lá fica, não faz o evangelho no lar. E o espírito que estava tentando prejudicar, conseguiu. Então, quando a campainha toca, a gente vai lá abrir e diz: estou fazendo o evangelho, quer fazer comigo? Se ela quiser, vamos fazer juntos. Se não, espera um pouquinho aqui na sala, que depois que termina já. E aí espera. Então, vamos sempre fazer o evangelho. Coloca uma jarra d'água com alguns copos para ela ser fluidificada e a gente tomar no finalzinho da reunião, do evangelho. No finalzinho do evangelho, botar uma jarra d'água para ser fluidificada. Agora vamos começar o evangelho. Primeira coisa, fazemos a prece. A prece é uma prece, ou o Pai Nosso. Se a gente está começando, não sabe bem fazer a prece, faça o Pai Nosso. Mas não é aquele Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, não. É Pai Nosso no coração, a gente prestando atenção em cada palavra que a gente está dizendo, né? Um Pai Nosso do coração. Ou então, uma outra prece, sem ser decorada, simples e espontânea.
né? Agradecer por estar ali, bem simples. Se a gente começar a fazer muita prece, muito cheio de rebuscado, né? Querendo ser uma Joana de Ângeles, termina as pessoas da casa não querendo mais fazer prece. Sempre quem vai fazer somos nós. Então, é uma prece simples para que todos possam fazer, inclusive nossos filhos. Depois da prece, a gente pode ou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ir estudando cada dia da semana, fazendo uma sequência, ou então abre o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, ao acaso, né, e faz a leitura da parte que caiu. Né? Então, abre o trecho que segue, faz uma sequência, ou abre o livro aleatoriamente. Sempre fazer a leitura em voz alta, tanto a leitura como os comentários. Por que fazer em voz alta? Mesmo que estejamos sozinhos, mais adiante a gente vai falar de fazer o Evangelho sozinho. Por quê? Porque os nossos amigos, irmãos espirituais, nossos mentores, levam irmãozinhos necessitados para ouvir o Evangelho. E às vezes, eles não estão evoluídos o suficiente para compreender através do pensamento. Então, a gente faz em voz alta para que os irmãos presentes que foram levados pela espiritualidade possam ouvir o que nós estamos lendo. Então, sempre fazer a leitura em voz alta, para que todos possam ouvir, encarnado e desencarnado. Após a leitura, vamos agora comentar a passagem do Evangelho. Cada pessoa presente na mesa diz o que entendeu. Ou se não entendeu nada, né? Alguém vai ter que dar a explicação. Ou então o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma explicação. Então faz essa discussão, levando a leitura para o nosso dia a dia, o que aconteceu. Por exemplo, se cai sobre perdão, a gente começa a direcionar para alguém do trabalho da gente, que eu estou precisando perdoar. Se tem criança, a gente pergunta para a criança: como é o nome daquele seu coleguinha que você diz que não gosta dele? Ah, é o Joãozinho. Por que você não gosta? Ah, porque ele puxa meu cabelo. Então, esse é o perdão, você vai perdoar. Então, a gente começa a direcionar para o dia a dia da gente. Se a gente começar a falar da época de Cristo, as pessoas podem não entender e achar aquilo monótono. Então, fazemos isso para o nosso dia a dia. Hoje nós temos muita coisa para falar do que está acontecendo aí no mundo, né? Então, nós sempre também evitando a discórdia e a cobrança. Porque às vezes um irmão fala uma coisa do outro e o outro, não foi eu que fiz isso, não. Aí começa a briga dentro do Evangelho. Então, a gente sempre tenta, quem está coordenando os trabalhos, sempre coordena isso de maneira que vai direcionando o assunto, deixando todos falarem. Explica ao outro que está fazendo uma discórdia que não pode, não é hora daquilo. Né? Então, nada de cobrança para não haver discórdias, né? Então, fazemos a leitura e cada um comenta ou pergunta o que entendeu e o que não entendeu. Essa parte de vibrações, ela não é rotina dentro do Evangelho no lar. Ela é muito importante. A vibração é doação de energia, é caridade. A gente faz o pensamento, mas no começo, quando a gente está fazendo o Evangelho, a gente não faz as vibrações, que ainda não está sabendo como é que faz. Então, essas vibrações, elevar o pensamento a alguma pessoa que esteja doente, algum familiar que esteja passando dificuldade, algum amigo, alguém que perdeu algum parente. Então, a gente faz essas vibrações de pensamento. Alguém que está coordenando o trabalho, ele começa a direcionar o pensamento de cada um da mesa para aquela pessoa. Vamos pensar no nosso funcionário da nossa casa, que ele está adoentado, vamos imaginá-lo sorridente, alegre, para que ele possa receber o irmão mentor dele, que seja envolvido em luz. A gente vai direcionando isso e as pessoas da mesa, de olho fechado, vai pensando nas pessoas que ela está falando, né? Então vai direcionando. Pode ser para os nossos familiares que moram com a gente ou que não moram, que esteja afastado, pelos nossos amigos, pelos doentes e até pelos inimigos. É a hora da gente fazer oração pelos inimigos, né?
E o mais importante, pela paz da humanidade, né? Pelos nossos dirigentes, né? Das nações, pelas fraternidades entre os homens, que a gente vê tanta briga, tanta luta, tanta guerra. Então, aproveitamos esse Evangelho no Lar para fazer essas vibrações, né? Para uma coisa só, não precisa fazer para tudo isso, não. Escolha nesse dia, a gente vai fazer para os dirigentes das nações, né? Ou a dirigente da nação, né? E fazemos então a vibração. Depois nós pedimos a fluidificação das águas na hora da prece final e fazemos uma pequena prece final, agradecendo pelo conhecimento, pelo aprendizado e pela proteção de todos, né? É bem simples. Depois servimos a água fluidificada. E depois que a gente serve essa água fluidificada aos presentes, a água fluidificada a gente bota em copo pequeno, porque não é para matar a sede, né? É só um copinho d'água. Se tiver com sede, pega outro depois, não da jarra, né? Então, depois que bebe a água fluidificada, a gente sai e mantém aquele clima de respeito, sem brigar, sem discórdia, porque às vezes a gente termina o Evangelho, corre para a televisão, bota a televisão alta, o outro corre para a cadeira, eu quero sentar aqui, sai daí, e começa aquela discórdia. Então toda aquela energia que a gente trouxe, envolveu lá, vai se dispersando com essa briga, né? Então, evitando atitudes ruidosas e de alarde. Então, com calma, vamos ficar por ali. Não, de preferência, não liga logo a televisão, ou então vai ligar a televisão no outro ambiente, não no ambiente que estava sendo feito o Evangelho no Lar. Já são 10? É porque eu não sei olhar relógio digital, eu me atrapalho um pouco. 10 minutos, mas é os 10 minutos que disseram que eu tinha que terminar. O Evangelho tem duração de 20 a 30 minutos. 20 minutos quando a gente tem criança, 30 minutos é o normal, e até no máximo 1 hora, porque também a espiritualidade tem o que fazer, tem outra casa para ir, né? Não vai ficar a noite toda na casa da gente. Então, no máximo 1 hora. Isso é uma orientação da Casa Espírita, da doutrina, que no momento do Evangelho no Lar não é hora para manifestação mediúnica. Nada, não precisa fazer nada disso. Controle-se. Não dá passividade a espíritos sofredores, porque lá na casa da gente não tem os aparatos para socorrer esses espíritos sofredores. Então, lugar de socorrer espíritos sofredores é na Casa Espírita. Vamos encaminhá-lo em pensamento para a Casa Espírita, não no ambiente doméstico. Evangelho no Lar com crianças. Vamos fazer com crianças? Não, eu não faço não com minha criança. Na Federação Espírita de Alagoas, em 2010, fez um trabalho para saber se os filhos dos trabalhadores da Casa Espírita frequentavam o Evangelho no Lar dos pais, se eles faziam parte do Evangelho do Lar. E para espanto nosso, 11% dos filhos dos trabalhadores da casa, quer dizer, filhos espíritas, faziam, às vezes, participavam, quando queriam, né? 29% participavam efetivamente do Evangelho no Lar. Que bom. Só que 60% dos filhos não participavam do Evangelho no Lar. É um percentual alto. 60% da Casa Espírita, frequentando a Casa Espírita, os filhos não frequentavam o Evangelho no Lar, nem a evangelização infantil e juvenil também, né? Então, o Evangelho no Lar, as crianças podem e devem fazer o Evangelho no Lar. É ótimo, o Evangelho no Lar, a criança é aquele barro ainda maleável até 7, 8 anos. Então, é a hora dele saber, conhecer o mundo espiritual. Então, nesse momento, ele vai compreender tudo que se passa com ele, com o outro, com o irmão, com o coleguinha, com tudo, conhece a vida espiritual desde que nasce, né? Então, é nesse momento que nós, pais, vamos levá-lo para forjar o caráter dele,
né, naquela madeira lá no carpinteiro, né, para uma nova existência, dar uma formação. Tem uma série de livros, eu já vi até esse aí da Mônica lá embaixo na livraria. Esse é o da Mônica, Meu Pequeno Evangelho, Evangelho no Lar, conhecido também da Meimei. Pai Nosso, de Chico Xavier, esse Evangelho segundo o Espiritismo para infância e juventude, maravilhoso, que a gente pode fazer o Evangelho com ele. Cartilhas do Bem, a Eiuaú, que é também do Espírito Meimei. Tem diversos livros para facilitar o Evangelho no lar com as crianças. É importante a gente fazer esse Evangelho no lar com a criança. Bebê, bota ele lá no carrinho, ele dorme, mas ele já vai acostumando daquele horário ali, para ficar ali quieto, ele já vai se acostumando. Então ele já vai se fazer discípulo natural de Jesus. Natural, que desde que ele nasceu, que ele está ali ouvindo aquilo, então ele já é um discípulo, ele sabe de tudo já. E por sua vez, quando ele tiver adulto, formará também um evangelho no lar na sua casa. E aí a gente vai ter isso em tudo quanto é canto, como Saulo de Tarso disse, né? Teremos evangelho em todos os lares. Tá? Maria que falou, até esqueci de ler o nome dela. Benefícios espirituais do Evangelho, né, no lar. Então, o que é a parte espiritual que nós não vemos, o que acontece no nosso lar. Está lá aquelas espitirinhas, né, que diz assim, um espírito desencarnado com o outro. Claro que 2 espíritos inferiores. Cheguei para perturbar a casa do Zé. E o outro disse, não vai dar mais. Aí ele, por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no lar. Né? Já começou a iluminar e eles já não podem entrar. É exatamente isso que acontece, né? Então, quando nós fazemos os ensinamentos de Jesus em nossa casa, ao redor de 4 paredes, formam paredes espirituais que vão isolar os miasmas do nosso planeta, da nossa casa, né? Somente entra na nossa casa os espíritos autorizados. Quando a senha, qual é a senha? Jesus. Se não sabe a senha, não entra, né? Então são os espíritos mentores que faz essa fiscalização, vamos dizer assim. A Maria Compre que fala isso no livro dela. Aqui tem uma parte do desenho que é bem interessante, a proteção do nosso lar com choques, né? Com uma fortaleza, protegendo a nossa casa com choques. O espírito, quando ele insiste em entrar, o espírito que não é para entrar, ele leva o choque e vai embora. Não pode entrar. Por isso que o outro disse, se está fazendo o evangelho, então não vão mais entrar. Então, choques ao contato com as vibrações luminosas desse lar. André Luiz fala isso nos livros dele, um dos livros dele. A proteção da nossa casa. E também, quando iniciamos esse evangelho no lar, os irmãos que estão com a gente, que às vezes tem irmão com a gente, às vezes até familiar nosso, que está muito apegado à matéria, está com saudade da gente, fica colado na gente. Né? Não sabe que faz mal isso a nós e a eles. Né? Então, esses irmãos esses têm autorização para entrar e eles vão ouvir o evangelho e vão aprendendo. E nisso eles vão se afastando, né? E vão saindo e vão entendendo que não é lugar para eles ficarem. Então também iluminamos esses irmãos. Joana de Ângeles, nesse livro Mestre de Amor, ela fala que quando realizamos o Evangelho no lar, realmente sentimos essa luz em nossa casa, em nosso lar. E essa luz, ela se propaga para toda a rua. Toda a rua inteira é beneficiada. Então a casa da gente está lá, iluminada, e ela beneficia a vizinhança. Né? Se tem mais de uma casa fazendo, é melhor ainda. São várias casas iluminadas. E quando a gente faz num prédio, Joana de Ângeles disse isso, quando a gente faz num prédio, todo o edifício se ilumina. Um apartamento só que faça. Então imagine se a gente estiver fazendo em 2, 3, ou todo mundo com o hábito de fazer. Então, não podemos esquecer disso, a beleza que é realizar um evangelho no lar e a proteção espiritual. Mesmo sozinho, devo fazer o evangelho no lar? Essa é a pergunta nossa. Muita gente faz sozinho, ou porque mora sozinho, ou porque os moradores da casa não chegaram a tempo. Né? Às vezes acontece. Devo fazer o evangelho no lar? Sim. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. E aí vem outras pitirinhas que diz assim,
ali o encarnado dizendo que estava na hora do evangelho, já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente, ele diz. Aí os espíritos de luz que estão ali junto diz, é o que ele pensa, né? Ele pensa que está sozinho, mas nós estamos aqui. Então sempre estarão lá os espíritos de luz para iluminá-lo, ajudá-lo. Então, sozinho, ore e vibre com Jesus, sozinho, alto, a leitura deve ser alto. Lembrando o que Joana de Ângeles disse, se uma casa que faz o evangelho ilumina toda a rua e um apartamento que faz o evangelho ilumina todo o prédio, então quando a gente faz o evangelho e não tem ninguém em casa, lógico que vai iluminar os habitantes daquela casa. Então não tenho que achar que estou fazendo sozinho. Converse com os espíritos, né? Então vamos fazer mesmo sozinho. Se os nossos filhos ainda estão sob a nossa tutela, somos nós os responsáveis por eles, levemos para o evangelho no lar. Nada de, hoje eu não quero não, pai, então tá certo, fique aí. Não, é hora do evangelho no lar. Se a gente faz isso desde pequenininho, ele já sabe, ele não vai se negar a fazer, que ele sabe que aquilo faz bem. Então ele vai fazer. Então levar sempre, não deve deixá-lo sem religião, nunca. Né? Eles precisam do alimento espiritual. Agora eu terminei. Não deixe de abrir a porta do seu lar, do nosso lar, para Jesus. Estamos chegando agora em dezembro, né? Vamos abrir a porta do nosso lar para Jesus. Ele está lá batendo na porta e ele não entra se ninguém chama ele, né? Que ele é muito educado. Então precisamos abrir a porta para receber Jesus. Peça a ele que entre e envolva todos nós e a família, né, nesse eflúvios de amor e de luz que ele sempre traz, e amor, né? Então é isso que é fazer o evangelho no lar. Vamos convidar Jesus para estar em nosso lar. E terminando, eu bati na sua porta, você me levou para a sua casa, você assistiu, você me ouviu. Agora vou estar com você para sempre. Muita paz para todos vocês. Agradecemos a Pajussara, né, por mais este ensinamento, que não só ouvimos, né, mas possamos colocar em prática. O importante é isso, é colocar em prática o Evangelho. E quem faz o Evangelho em casa sabe como é importante, né? Então o Evangelho nos traz muita luz, muito conhecimento. Obrigada, viu, Pajussara, que você possa voltar com esses temas que nos mexem com cada um de nós.